Olá, meus irmãos, a graça e paz, seja bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Eu quero te pedir desde já que você fique até o final com a gente, tá? Ao final desse vídeo. Tá muito bom e a resposta tá bem no final dele, então é necessário que você fique conosco até o final, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, tá bom? Isso é muito importante, que você compartilhe, que você comente, tá? Participe da nossa conversa. Nós estamos aqui participando juntos sobre um estudo bíblico. E eu tenho recebido algumas sugestões de um tema muito interessante, tá? Que nós vamos falar sobre ele, o espinho na carne de Paulo. O que era esse espinho na carne? Tá bom? Fique com a gente e vamos junto aprender sobre a palavra de Deus. Então, pessoal, o texto em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1. E eu tenho uma versão em minhas mãos que é a NVI, a Nova Versão Internacional. O texto diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e onde ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Bom, essa é a primeira parte do contexto. Mais à frente, Paulo ele fala sobre o espinho na carne, do qual ele diz ser um mensageiro de Satanás. Mas Paulo está dizendo que ele não poderia se gloriar da revelação da qual Deus havia lhe dado. Ele fala dessas revelações, mas não diretamente. Paulo não diz o que era, Paulo só diz que ele teve essas revelações. E embora ele fale na terceira pessoa, Paulo está falando dele mesmo, tá? Quando ele diz, eu conheço alguém, ele está falando dele mesmo. Ele foi levado, então, até o terceiro céu, aonde ele diz ser o paraíso. E isso nos lembra de Lucas 23:43, quando Jesus diz para aquele ex-ladrão na cruz, hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Então, quando Paulo se refere ao terceiro céu e ele diz que ele esteve no terceiro céu e ele chama esse terceiro céu de paraíso, logo o paraíso seria o terceiro céu, tá? Então há uma distinção com o lugar dos justos no seio de Abraão, no período neotestamentário, onde a alma dos justos aguardavam em algum momento. E Cristo levou, aguardavam a Cristo, óbvio, e Cristo levou essas almas para o paraíso. Esse lugar mudou. Jesus disse, hoje estará comigo no paraíso, naquele mesmo dia, tá? Paulo afirma que esse paraíso é no terceiro céu. Então esse lugar que ficava ao lado do abismo, provavelmente o Tártaro, citado por Pedro, por exemplo, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, lugar de prisão de alguns demônios. O rico, ele avistava Abraão e Lázaro, no seio de Abraão, que não é o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou de Betânia, tá? Este lugar não era o terceiro céu. Jesus ainda não havia inaugurado o paraíso. Então, Jesus ele pega esses que estavam no abismo e leva para um lugar onde ele inaugura, sendo esse lugar o terceiro céu, o paraíso. Apocalipse 6, o 9 e o 10, algumas daquelas almas, a Bíblia diz que clamam debaixo do altar. Essas almas são as almas dos mártires, que vão passar pela grande tribulação.
Então, se essas almas elas clamam embaixo do altar, o altar é em cima, não é embaixo. Então, o terceiro céu, onde as almas esperam, é o paraíso, é no terceiro céu. Aonde Paulo foi arrebatado é o terceiro céu, o paraíso, onde estão as almas de todo cristão esperando, aguardando a redenção. Por conta dessas revelações, para que Paulo não viesse a se vangloriar, foi-lhe dado um espinho na carne. A expressão espinho, que no grego é skolops, essa expressão ela se refere tanto a espinho quanto também a estaca, mas o texto nos sugere, nos dá a entender que nessa ocasião aqui, e é a única vez que o termo skolops aparece, é nessa, dá-se a entender que é um espinho. Obviamente, esse espinho é uma metáfora, tá bom? Não é um espinho literal, é algo que perturbava Paulo para que ele não viesse se vangloriar. E para isso foi-lhe dado um espinho na carne. Agora, que espinho é esse? Eis a questão. O que era esse espinho? É isso que a gente pretende hoje estudarmos, tá? O versículo 7 diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Em outras versões está para me esbofetear, tá bom? 3 vezes eu roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, tá? Ou a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, tá bom? Foi o Senhor que permitiu esse espinho na carne de Paulo para que ele não viesse se vangloriar. Existem algumas sugestões, algumas suposições sobre esse espinho. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele chegou a acreditar e a defender que o espinho na carne era dores nos ouvidos de Paulo. Exatamente. Tertuliano acreditava que Paulo sofria com dores de ouvido. Não há base, tá? E nem base que o próprio Tertuliano usou. Era algo particular que ele acreditava. Tá? Em segundo lugar, Martinho Lutero. Ele defendia que a possibilidade do espinho ser uma luta constante contra o próprio orgulho, já que o texto diz para eu não me vangloriar, tá? Então Martinho Lutero ele defendia essa tese, que o espinho na carne seria uma luta constante contra o próprio orgulho, tá? Em terceiro lugar, alguns na igreja chegaram a dizer que Paulo tinha um problema de epilepsia, tá? Mas não tem comprovação bíblica, não tem fonte, não tem documento que comprove que Paulo sofria de epilepsia, tá bom? E em quarto lugar, outros chegaram a sugerir que a luta de Paulo contra esse espinho na carne era uma luta contra os falsos apóstolos, ou seja, contra os inimigos da igreja. Esses seriam o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, tá? Que Paulo tem que combater, inclusive em 2 Coríntios, ele combate e escreve contra esses tais, tá bom? Em quinto lugar, outros sugeriram que era tentação na carne, porque o mesmo não era casado, mas também não há comprovação de que o espinho na carne de Paulo seria tentação carnal, seria tentação, tá? Inclinação da sua carne. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios 10, 3, que não há tentação que não seja humana e Deus nos dará o escape. Não há nada que comprove que esse espinho na carne era tentação carnal, era uma inclinação à carne. Quando Paulo mesmo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 6, que gera morte.
Sexto lugar, uma outra sugestão é que Paulo sofria com os inimigos da fé, como o Alexandre, o Latroeiro, ou em outras versões, Alexandre o Ferreiro, onde Paulo menciona a Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo de número 4, no versículo de número 14, ele alerta Timóteo e diz: Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Então Paulo está dizendo aqui que esse Alexandre ele foi um incômodo, ele foi um inimigo da fé, mas isso não comprova que esse seria o espinho na carne de Paulo. Em sétimo lugar, outros afirmam que Paulo sofria de malária, já que era uma doença muito comum na época, mas também na história não há relato, documento, prova, visto que na Bíblia não fala nada sobre isso. Então, não tem como afirmar também essa hipótese. E a oitava e última é a mais forte sugestão, é que Paulo tinha um problema em sua vista. E os que defendem, essa tese, eles usam um texto em Gálatas, onde Paulo se refere a uma enfermidade que ele mesmo possuía. Gálatas capítulo 4, no versículo de número 14 e 15, Paulo diz assim, 14, embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo, que aconteceu com a alegria de vocês. Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Então Paulo fala de uma enfermidade, de uma doença, e Paulo diz que essa doença, ele dá a sugestão, o texto sugere que seria na vista, nos olhos, quando Paulo diz que vocês poderiam tirar seus próprios olhos e darem a mim. Lá no capítulo 6, no versículo 11, de Gálatas, Paulo diz: veja com que letras grandes eu estou lhe escrevendo ao próprio punho. Também é usado para corroborar com a ideia de que Paulo tinha um problema na vista. Embora o que o texto sugere melhor é que Paulo diz, veja com que letras grandes eu estou escrevendo, Paulo ele está sugerindo, está enfatizando, destacando aquilo que ele está escrevendo. Tá bom? Então Paulo está dizendo assim, preste atenção, olha como eu estou destacando o que eu estou escrevendo, porque os Gálatas estavam se desviando daquilo que Paulo havia ensinado. Então ele destaca essa carta, tá bom? Mas também em Atos 23, do 3 ao 5, Paulo ele injuriou o sumo sacerdote, onde ele o chama de parede branqueada, onde sugere que é um coração negro pintado de branco, algo assim. Seria um outro texto, um outro vídeo interessante. E quando Paulo é questionado que ele estava injuriando o sumo sacerdote, Paulo diz que não o conheceu, não percebeu. E alguns dizem que pelo problema da vista, Paulo não identificou o sumo sacerdote, visto que Paulo fez parte do Sinédrio, Paulo era fariseu, Paulo conhecia todo o sistema, todo o grupo, Paulo estudou com Gamaliel, inclusive, que estava presente nessa reunião. Então Paulo conhecia toda a etnia religiosa. Para ele não conhecer, é porque ele deveria ter um problema de vista. Bom, o fato é que Paulo entendeu e permaneceu forte na luta pelo Evangelho. O que era o espinho? Bom, a Bíblia não diz e não podemos afirmar com exatidão. Há sugestões, há interpretações, mas podemos entender que em qualquer momento da vida a graça nos basta e que o poder de Deus ele se aperfeiçoa. Deus é glorificado nas nossas fraquezas, tá bom? É o que eu tenho para lhe dizer. O que você acha? Bom, não há nenhuma sugestão forte, mas de todas essas ideias, a última é a que dá mais base bíblica, que Paulo deveria ter um problema na vista
e que por isso Paulo tratava esse problema como um espinho na carne, tá bom? Então eu espero ter te ajudado, que Deus te abençoe e seja sobre a tua vida. Fique na paz, um abraço.